na Parashá Matot, e vamos examinar, meus irmãos, ali no livro, meus irmãos, de Números Bamidbar, capítulo 30, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Eterno. Torá, né, irmãos? Capítulo 30 de Números, versículo 1. Diz assim a palavra do Eterno. E falou Moisés, aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Eterno tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Eterno, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo, o que saiu da sua boca, fará. Só até aí, meus irmãos. Queridos irmãos, aqui nós vemos um texto em que o Eterno fala para Moisés uma frase muito importante. Quando um homem fizer voto, meus irmãos, no hebraico, é a palavra neder. A palavra voto quer dizer a palavra neder. Está aqui, irmãos, isso aqui, daqui 30, né, de Números, capítulo 30, verso 2, é essa palavra aqui, neder, quer dizer voto. Amém? Quando um homem fizer voto ao Eterno, ou fizer juramento é isso aqui, Shevoah. Amém? Shevoah. Ou fizer juramento, ligando sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca o fará. Irmãos, esse daqui é um dos mandamentos mais importantes, irmãos, que leva muitas lutas na vida das pessoas, hoje e em qualquer tempo. Por quê, irmãos? Quando alguém fizer um neder, um voto, ou um juramento, que é a mesma situação, ou voto ou juramento está na mesma situação, amém? Tanto neder quanto shevoah vai dar no mesmo, ao Eterno. Aqui, o voto é ao Eterno. Só que aqui o Eterno, irmão, é o quê? É o tetagrama, né? Yud, Re, Vav, Re. O que quer dizer isso, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, o voto, ele significa uma consagração verbal, dedicada ao Eterno, amém? É uma consagração verbal, dedicada ao Eterno, amém? E que a pessoa faz aquele voto ao Eterno. Então, quando se faz um voto eterno, e a pessoa não cumpre o voto com o Eterno, aleluia, aí o Eterno, o que quer dizer essa palavra aqui? Yud, Re, Vav, Re, que é o nome do Eterno impronunciável. Quer dizer, eu me torno naquilo que eu me torno. Ou seja, meus irmãos, aí quando se a pessoa não cumprir esse voto ao Eterno, o Eterno vai se tornar naquilo que ele se tornará para punir aquela pessoa, meus irmãos. Por isso que aqui, quando o voto é feito, aqui inclusive diz, irmãos, que a pessoa ligou sua alma com obrigação. Amém? A palavra alma aqui é essa palavra aqui, nefesh. Amém? Essa palavra aqui, nefesh, é alma. E a pessoa ligou a sua alma com obrigação. E ela não violará a sua palavra. A palavra está aqui, devar. Amém? A palavra davar que nós temos falado. Ele não pode violar a sua palavra. O que saiu da sua boca fará. Porque, irmãos, esse texto aqui, quantos votos a pessoa faz na vida? O primeiro voto que a pessoa faz é que a pessoa promete ao Eterno, quando se converte, que vai ser fiel. Já é um voto. Aleluia. Eu vou ser fiel a ti, meu Deus.
né? Já é um voto, já saiu da boca. Então, aquilo que sai da boca cria uma obrigação para a pessoa, é um mandamento. Amém? É um mandamento. E é isso daqui que está em causa aqui. O voto ou juramento gera um mandamento para a pessoa, e se a pessoa não cumprir, porque aqui está dizendo, não violará a sua palavra. Amém? Porque ligou a sua alma. Então, a alma daquela pessoa ligou pela sua palavra. E ele, se ele violar a sua palavra, aí, como ele fez um voto ao Yud-Re, Vav-Re, que é o eterno, aí o eterno, ele se tornará naquilo que ele se tornará para punir aquela pessoa se ela violar a sua palavra. Então, é algo tão sério, meus amados, que o próprio Salomão, no livro de Eclesiastes, nós vamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, capítulo 5, meus irmãos, amém? Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, amém? Ele diz assim, quando ao Eterno, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Amém? Verso 6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria a Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Olha a importância da voz, daquele momento que a pessoa faz um voto. Amém? Por que Deus destruiria aquela pessoa, a obra das suas mãos, que é aquela pessoa que fez o voto? Amém? Então, não consintas que a tua boca faça pecar. Aleluia! Porque, irmãos, o voto ou o juramento, a pessoa liga sua alma para com Deus. E esse ensino da Torá, meus amados, ele vai ser retomado por Yeshua HaMashiach. Yeshua, o nosso Mashiach, ele vai comentar esse texto, esse versículo de de Números, capítulo 30, verso 2, no livro de Mateus. Nós vamos aqui em Mateus, meus irmãos, vamos primeiramente aqui no texto, amém? Aqui no texto lido, depois a gente vai no hebraico. Em Mateus, a gente tem que aprender com Yeshua HaMashiach as explicações, meus irmãos, amém? Yeshua explica tudinho, não tem nada na Torá que Yeshua não tivesse explicado. Mateus capítulo 5, meus irmãos. Vamos ali no verso 33. Amém? 33. Aleluia. Diz assim: outro sim ouvistes o que foi dito aos antigos. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Eterno. Juramento aqui, seja juramento ou voto. Amém? Então, Yeshua vem dizendo no verso 34. Eu, porém, vos digo, olha mesmo, o que ele está fazendo aqui? Vamos lá primeiro. Que de maneira nenhuma jureis, ou seja, não faça voto de maneira alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do Yeshua, né? É a cidade do grande rei. Nem pela sua cabeça, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Quem falou esses 5 versículos aqui, irmãos, foi o Mashiach, Yeshua, aquele que é a porta. Amém? Então, meus irmãos, aquele que vai arrebatar o seu povo. Então, o que ele fala aqui, irmãos? Amém? Ele diz, olha o que foi dito aos antigos, né? Quando ele fala os antigos, está falando ali, né, na Torá. Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos, porque a gente falou aqui, irmãos. No versículo aqui está dizendo, o que fizer voto ou juramento, ligando a uma cobrança, não violará a sua palavra, segundo tudo que só da sua boca fará. É o que foi dito aos antigos,
E ele está aqui, ó, explicando. Amém? Se a gente for aqui no livro de Mateus, aleluia, no verso 33, amém? Louvado seja Deus. Ele está falando dos seus juramentos, só que ele está falando aqui a palavra, ó, Shevoah, a mesma palavra que está aqui em Números. Shevoah, olha lá, ó, é a mesma palavra. Quem está entendendo aqui? Ó, a mesma palavra e Yeshua está falando aqui, ó. Shevoah, juramento ou voto, amém? E Shevoah, aqui a mesma palavra. Shin, Vet, Ain e Vav, amém? E aqui, Shin, Vet, Ain e Ret, mas é só a finalização de terminação. Mas é Shevoah, amém? E aqui, exatamente, quando ele fala aqui, é por causa que o pronome teus está junto. É Shevoah Terá, mas a palavra principal é Shevoah, amém? Então, meus irmãos, Yeshua está falando aqui esse texto da Torá. E o Yeshua HaMashiach, meus irmãos, que é o nosso eterno, ele faz uma cerca. O que ele diz? Muita gente está se prejudicando, né? Até a sua alma está sendo prejudicada, né? Porque sai com esses pecados, então a pessoa se cria uma obrigação, não cumpre a obrigação e ali gera um pecado. Porque, olhe bem, irmãos, vamos voltar já em Yeshua. Ali em Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 23, vamos aqui em Deuteronômio, que é a Torá também, e Yeshua está falando também desse texto aqui, amém? Livro de Deuteronômio, porque o Eterno não falou só em números, na Torá em números, ele falou também em Deuteronômio, capítulo 23. Vamos aqui no verso 21, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Quando fizeres algum voto, aqui já está em outro livro da Torá, e o Eterno repete a mesma situação, meus irmãos. Mas olha o que vem escrito agora aqui. Quando fizeres algum voto ao Eterno teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Eterno teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Olha só, meus irmãos. Aí o que acontece? Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Verso 23. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Eterno teu Deus e declarou com a tua boca. Irmãos, é muito sério isso aqui, porque ele fala voluntariamente, a pessoa criou um mandamento para ele. Já não basta os 613 mandamentos da Torá, a pessoa ainda vai criar mais um. E vai criando mandamentos para ele, que se ele não cumpre, é o que está aqui, ó. Haverá em ti pecado. A pessoa pode até votar um voto com Deus, mas a pessoa tem que cumprir, porque senão o pecado é terrível. E aí entra aquela palavra que a gente falou, irmãos, o Eterno vem dizer, eu me tornarei naquilo que me tornarei. E aí a pessoa vai ser punida, meus irmãos, e pode perder a sua salvação gravemente por causa disso. Agora, observe aqui Yeshua HaMashiach, meus amados. Olhe bem que ele fala aqui, outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, amém, mas cumprirás teus juramentos ao Eterno. Juramento, Shevoah, está aqui, nós mostramos para os irmãos, amém? E aí ele vai no verso 34, ele diz assim, porém eu vos digo, que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Né, meus irmãos? Nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então ele vem falar, irmãos, de maneira nenhuma jurareis. Ó, jurareis está aqui, ó, nessa palavra aqui, ó, tishaveu, porque aqui está no futuro. Jurareis. Ou seja, fareis voto. É a mesma palavra que está em Deuteronômio, em Números, meus irmãos. Amém? Na Torá. Então, de maneira nenhuma você faça voto. Yeshua, o que Yeshua fez? Ele é um rabino. Ele colocou uma cerca. Ele diz assim, olha, meus filhos, meus discípulos, eu não quero que vocês pequem
e sejam lançados no inferno gratuitamente. Então, o que ele vai falar? Eu vou falar com vocês o seguinte, não vota não. É o que ele fala assim. Eu acho é melhor você não votar. Porque então não jura. Porque quando você faz um voto ao eterno, a sua alma se liga no voto. Amém? A pessoa pode votar a Deus? Pode votar a Deus. Pode fazer o juramento a Deus, pode fazer. Tanto é que no livro de Atos, mas agora, se não cumprir, irmão, o eterno vai ser aquilo que ele se tornará. Porque ali está dizendo, e Yeshua ele falou, ó, não vota, para não ter problema. Porque Yeshua, irmão, o principal para o Yeshua HaMashiach é que a pessoa não venha pecar e venha ser salvo, né, meus irmãos? E Yeshua, ele está mais preocupado é com a tua alma, com a minha alma, porque ele é o bom pastor, né, irmão? O bom pastor, ele fala, ó, cuidado, porque senão você vai se perder. Esse é o bom pastor. E Yeshua é o ótimo, é o nosso bom pastor, né, irmão? É o único pastor. Ele que vem cuidar da nossa alma. Então, Yeshua vem dizer claramente, não jure pelo céu nem pela terra, nem por Jerusalém, porque é a minha cidade, cidade do grande rei, Yeshua HaMashiach. E nem por tua cabeça, nem nada teu, jura por nada teu também não, que ele diz no verso 36, né? E nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. E ele diz no verso 37, seja porém o teu falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mas, irmãos, você veja bem a situação. O apóstolo, ele usa, na igreja primitiva, as pessoas votavam, mas cumpriam. E tinham temor disso, porque é sério. A gente vai ver ali no livro de Atos, meus irmãos, capítulo 18, amém? Atos, capítulo 18. Mas é um risco muito forte. Yeshua, Atos, capítulo 18, meus irmãos, amém? Vamos aqui. Verso 18. Aleluia. Fala assim, e Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Sincreia, porque tinha voto. Ele tinha feito um voto com Deus. Amém? E aí você veja bem, ele fez um voto pela sua cabeça. Amém? Porque ele rapou a cabeça. E aqui Yeshua fala que não pode tornar um cabelo nem branco nem preto, nem pela tua cabeça você deve fazer. Amém? Mas se fizer, cumpre. Amém? Foi o que Paulo teve que fazer. Ele ficou, mas despediu dos irmãos porque ele tinha voto, meus irmãos. Amém? Ele tinha voto. E isso é que é o detalhe. E ele tinha que cumprir, porque mesmo ele é o apóstolo, mas ele perante o eterno, irmão, ninguém é nada perante o eterno. Se ele falou que ia cumprir, ele tinha que cumprir. Amém? Então, nós temos esse detalhe, irmãos, aqui. Tem também Atos, capítulo 21. Amém? Atos 21, verso 23. Amém? Aqui diz, faze, pois, isso que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Amém? Toma-os contigo e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça e todos ficarão sabendo que é aquilo que for informado acerca de ti. Então, irmãos, eles fizeram voto também. Voto pela cabeça, como Yeshua fala aqui, irmãos. Então, irmãos, se você fizer um voto qualquer, o irmão, minha irmã, vamos aqui voltar aqui no texto de Yeshua HaMashiach. Amém? Ele fala claramente, não faça. Lo quer dizer de nenhuma maneira, de maneira nenhuma. Amém? Para evitar de cometer uma grave transgressão, porque é uma transgressão grave diante do Eterno. Primeiro, porque está na Torá. Segundo, porque o Mashiach e Yeshua, ele está preocupado com o povo. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era muito responsável, ele não ia deixar de cumprir o voto. Amém? E aqueles homens que estavam com ele também não iam deixar. Mas, veja bem, irmãos, o povo é melhor vigiar. Por exemplo, a pessoa faz um voto de jejuar. Jejua, meus irmãos. Se a pessoa faz um voto de fazer alguma coisa, faça, meu irmão. Mas não deixa de cumprir, não. Você fez um voto de fazer algo, você cumpra aquilo. Porque senão o Eterno requererá de ti. Como diz aqui no livro de Deuteronômio, meus irmãos. Porque
o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Por isso a preocupação de nosso Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Amém? Porque a gente tem que examinar as palavras de Yeshua, meus irmãos. Amém? O nosso Yeshua, ele está falando aqui no culto da noite. Ele está examinando a Torá com a gente. E Yeshua, o nosso mestre, está falando desse texto da Torá, de Números e de Deuteronômio, e ele coloca uma cerca dizendo assim, olha, é melhor nem fazer. É melhor não fazer. Porque se você fizer e não cumprir, você perde a sua salvação. E todo aqui, irmão, o capítulo 5 de Mateus, são pecados que faz a pessoa perder a salvação. Amém? Você vê, irmão, fala aqui do adultério no anterior, cada um aqui ele vai comentando textos da Torá, meus irmãos. Amém? Ele vai falando vários textos da Torá aqui, Yeshua HaMashiach. E ele para aqui nesses 4 versículos de Mateus, ele está falando do voto e dos juramentos, meus irmãos, que é a mesma situação de voto e juramento, e a mesma palavra que está tanto no livro de Deuteronômio, quanto no livro de Números, quanto na palavra de Yeshua HaMashiach. Então, que cada um, e nós sabemos, meus irmãos, que por essas pequenas coisas, na hora do arrebatamento, algumas pessoas vão ficar. Amém? Vão ficar, irmãos. Por que, irmãos? O Yeshua se preocupou em falar 5 versículos aqui sobre isso. Ele podia não falar nada disso, mas ele falou, meus irmãos, porque ele é um rabino, e ele é um rabino do eterno, ele é o eterno próprio. Amém? Então, você faz um voto com Deus, ó, meu Deus, eu vou fazer isso se o Senhor me der isso. Ó, faça, irmão. Cumpre. Ou então, o melhor voto, eu vou fazer isso, depois o Senhor me dá isso. Esse é o melhor voto. Agora, no momento que você faz o voto, irmão, cumpre o voto. Amém? Cumpre o voto para não te dar problema. Porque isso aqui, e a gente está aqui na palavra do Eterno, aqui no texto, amém? Que nós vemos aqui, e Yeshua HaMashiach falando aqui, ó, e Yeshua falando, ó, porém eu vos digo que de maneira nenhuma jureis, aqui, Shavô, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, amém? Nem pela terra, por os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, aqui, Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, aleluia, Rav Melech, amém? Kiriat, cidade, Melech, rei, Rav, grande, amém? Kai, que ri é porque, amém? Porque é a cidade do grande rei, Jerusalém, amém? Então ele fala para você, meu irmão, minha irmã, ele diz aqui, ó, de novo, meus irmãos, nem pela sua cabeça jurarás. Amém? Aqui, ó. Nem pela sua cabeça, que cabeça quer dizer roxe, né, irmãos? Lembra que a gente fala roxe? Roxe é cabeça. Jurarás. Aqui, ó. Chevoa. Aqui, ó. Chaveia. Jurarás. Então, a pessoa não pode jurar na verdade por nada. Ou então jura, meus irmãos, você faz o seu voto, mas você cumpra. Cumpra. Porque uma coisa, meus irmãos, o apóstolo Paulo fazia um voto que a gente sabe que ele não ia deixar de cumprir. Né, irmãos? Ele sabia da responsabilidade dele com o eterno. Outra coisa, meus irmãos, é os irmãos, as pessoas fazerem o voto, meus irmãos. Então, Yeshua está preocupado com a humanidade, com seus servos, com seus discípulos, e dizendo claramente, aleluia, você não faça voto, porque a pessoa senão... E quantos aí, irmão, fazem votos, irmãos, e não cumpre, e deixa aquele voto jogado. Um faz voto com a boca, outro faz o voto com a boca, escreve no papel o voto, escreve no envelope. E aí está tudo, meus irmãos, depois lá no Lago de Fogo, meus irmãos. Por quê, irmão? Porque não aprendeu a palavra de Deus. Porque não aprendeu Yeshua HaMashiach. Porque não aprendeu a Torá do Eterno. Não aprendeu a palavra que está escrita na Torá, meus irmãos. Porque, irmão, a palavra da Torá é a palavra viva. E Yeshua HaMashiach está aqui interpretando a Torá. E, irmão, esse texto é maravilhoso, porque a gente vê o nosso intérprete da Torá, que a Torá diz que quem só pode interpretá-la é o Mashiach. Amém? O apóstolo Paulo não pode interpretar a Torá, eu não posso interpretar a Torá, e Yeshua é o único que pode interpretar a Torá. Então, nós temos que examinar a Torá e Yeshua junto.
E quando a gente vê isso, essa maravilha, meus irmãos, aleluia, a gente vê aqui Yeshua preocupado. E Yeshua, o nosso eterno, preocupado. Por que o eterno está preocupado aqui, irmãos? Porque ele já vê tanta gente lá no inferno por causa disso, meus irmãos. Amém? Por causa que fez voto e não cumpriu. Então, meus irmãos, pregado é um versículo, mas é um versículo que vale por milhões de versículos. Porque milhões de almas já estão lá no inferno por causa disso, meus irmãos. Amém? E é interessante que quando a gente vê no livro de Números aqui, o Eterno falando, amém, em Números, capítulo 30, ele fala, meus irmãos, amém, quando fizeres um voto, ao Yud Revavirê. Isso aqui é muito sério, porque o Yud Revavirê é o Eterno dizendo, se você não cumprir, eu vou me tornar naquilo que eu vou me tornar. Isso aqui é o sério. Amém? Então, quantos irmãos e irmãs já sofreram por causa disso, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, que é importante cada um ter muito cuidado. E Yeshua, ele fala aqui também em Mateus, capítulo 12, meus irmãos, capítulo 12. É importantíssimo isso aqui que Yeshua fala no Mateus, capítulo 12. E já não é só do voto aqui, não, ele já fala de uma maneira mais geral. Mateus, capítulo 12, meus irmãos. No versículo 36, olha o que Yeshua fala aqui, irmãos. E tudo que nós estamos falando aqui no culto é palavra de Yeshua HaMashiach. Quem está pregando para os irmãos e para mim é Yeshua. E Yeshua fala, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Ó, papai, não é mais nem só o voto, não. Não é só o juramento que ele vai prestar conta no dia do juízo, não. Ele fala toda palavra que sair da boca de alguém. Irmão, se você fala uma palavra que desagrada a Deus, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que você há de dar conta no dia do juízo por essa palavra que você falou. Qualquer um de nós, irmãos, vai prestar conta no dia do juízo por qualquer palavra que a gente falou, porque Yeshua fala aqui, ó, toda palavra, ainda que seja ociosa. O que é uma palavra ociosa? Uma palavra frívola, uma palavra que a pessoa falou sem querer. Até essa palavra sem querer há de dar conta no dia do juízo. E Yeshua fala, inclusive, no verso 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por isso, meus irmãos, vocês entenderam porque é importante a questão do voto, mas agora não é nem mais só a questão do voto, meus irmãos. É qualquer palavra. Amém? A questão do voto é muito importante. É muito importante. Agora, a questão aqui, irmãos, que Yeshua HaMashiach está falando, o nosso Mashiach, ele já não está falando só da questão do voto em Mateus 12. Em Mateus 5, ele falou do voto. Agora, em Mateus 12, ele está falando de toda palavra ociosa, até aquela que a pessoa falou, uma palavrinha boba. Toda palavra há de dar conta no dia do juízo. E ele diz, inclusive, irmão, que a palavra que sai da nossa boca, por essas palavras, muitos vão ser justificados, mas muitos serão condenados. Por isso, a palavra que sai da tua boca, meu irmão, minha irmã, ela é uma palavra que vai te justificar naquele dia, mas é uma palavra que também vai te condenar naquele dia, meu irmão, minha irmã. Amém? E não é só mais a questão do voto aqui, não. É toda a palavra. Toda. Então, cada palavra que você for falar, meu irmão, minha irmã, você deve pensar muito bem antes de falar. Você deve ficar bem devagar em vez de falar. Por isso que o apóstolo, o presbítero Tiago, que era meu irmão de Yeshua, em Tiago, meus irmãos, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amém? Estamos falando do meio-irmão de Yeshua HaMashiach. Tiago, capítulo 1, verso 19.
ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, mas tardio para falar, tardio para se irar. Então, irmãos, você veja bem, irmãos, o que ele diz aqui? Ele diz: você seja pronto para ouvir, mas demore para falar. Pensa bem no que você vai falar. Porque Yeshua falou lá que pela tua palavra você vai ser justificado e pela tua palavra você vai ser condenado. Então você tem que ser tardio no falar, tardio no se irar. Amém? Aleluia! Isso é muito importante, meus irmãos, para que nós possamos vivenciar o arrebatamento da igreja. Porque pela palavra que cada um falar, Yeshua diz, por toda palavra ociosa, por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por isso que Tiago fala aqui, irmãos, seja pronto no ouvir, mas demora para falar, hein? Vigia no que tu vai falar. Seja tardio para falar. Tardio quer dizer, seja demorado para falar, não fala não. Demora. Seja pronto para ouvir, ouve logo, mas fica quieto para falar. Seja tardio para falar. Não fala não. Pensa bem, pensa muito bem antes de abrir a boca. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, desde a Torá até o final da Bíblia, meus irmãos, fala para cada um. O próprio Yeshua HaMashiach. Vigia com a tua boca. Vigia com a tua palavra. Vigia com aquilo que você vai falar. Porque não é mais só a questão do voto, meu irmão, minha irmã. Não é só mais a questão do juramento, que Yeshua fala, nem faça isso para você não ser condenado. Mas ele diz, qualquer palavra que a pessoa falar é motivo para a pessoa ser condenado, como está aqui em Mateus capítulo 12. Anota aí, irmão, para você não esquecer. Capítulo 12 de Mateus, versículos 36 e 37. Amém? Porque não adianta a gente estar falando aqui, depois você sair daqui e esquecer o versículo. Você tem que ajudar até outras pessoas também. Porque você sabe disso e outras pessoas que não sabem. Vai ficar onde? Todo mundo. Né, irmão? Se ele está dizendo que a pessoa pela palavra é condenado, tem que alertar. Tem que alertar, meus irmãos. E ele fala aqui, e Tiago fala também, seja tardio para falar. Agora, aborda, é importante falar a questão do voto também, irmãos, que está em Números, capítulo 30, verso 1 e 2, que está em Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 a 6, que está em Deuteronômio, capítulo 23, dos versos 21 ao 23. Amém? É importante, meus irmãos, porque Yeshua está falando de tudo isso. Aleluia. E Yeshua está falando de todas essas coisas. Então, meus irmãos, que cada um de nós vigie em todo o nosso procedimento, em toda a nossa fala, porque hoje nós vimos Yeshua HaMashiach preocupado para que essas almas não sejam condenadas, meus irmãos. Não somente as almas dos irmãos, mas as almas das outras pessoas que vocês precisam pregar, eu preciso pregar para outras pessoas. Para que as pessoas também não sejam lançadas no fogo, meus irmãos. Amém? Você leva essa palavra, mas mostra na Bíblia, meus irmãos. Se você não falar e não mostrar na Bíblia, você tem o que Deus fala? Nós temos que dizer onde está na palavra. Você tem que examinar a palavra, você está recebendo a palavra aqui, mastigadinha, anota os versículos, depois vê o vídeo direitinho, né, no canal do irmão Lucas, amém? Vê o vídeo, anota os versículos e passa para as pessoas. Porque não adianta, meus irmãos, você dizer assim, você aceitou Jesus, aceitou Yeshua, mas a pessoa daí faz um bocado de coisa que não vai ser salvo. Não é só isso, meus irmãos. A pessoa tem que entender, irmãos,
que tem muita coisa para a pessoa observar e que Yeshua veio exatamente para explicar essas coisas. Amém? Que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, continue observando a Torá, continue observando Yeshua. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.